Gente, o nome da pregação de hoje seria... Não, Estado Mínimo. Esse é o nome da pregação de hoje. Estado Mínimo. E, obviamente, vou falar sobre o socialismo e anarcocapitalismo, que estão em oposição a essa ideia de Estado mínimo. O socialismo é um Estado gigante e o anarcocapitalismo é Estado nenhum. E o modelo bíblico é o Estado mínimo. Vamos ler Romanos capítulo 13. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade se opõe à ordem de Deus. Lembra, gente, que eu ainda vou falar sobre as más autoridades, tá? Se nós podemos desobedecer, e eu vou falar sobre isso. E é óbvio que há casos que a gente tem que desobedecer. E os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos, porque os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faze o bem e receberás o louvor dela, porque ela é serva de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada, pois é serva de Deus, agente de punição de ira contra quem pratica o mal. Por isso é necessário sujeitar-se a ela, não somente por causa da ira, mas também por conta da consciência. Por esta razão, pagais imposto, porque eles são servos de Deus para atenderem a isso. Dai a cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então essa é a nossa série que está dentro de Romanos. Eu comecei semana passada, na realidade, né? Romanos 13. A igreja e o Estado. Qual é a relação do cristão com o Estado? Qual é a função do Estado? E hoje eu vou falar sobre isso. Qual é a função do Estado? Qual é o Estado ideal? Eu quero começar dizendo o seguinte. O que é uma ideologia? Uma ideologia é toda uma visão de mundo, uma concepção da existência. Uma concepção da existência. Obviamente, uma concepção da existência à parte da Escritura. É o homem concebendo a realidade, interpretando a realidade a partir de si mesmo e não a partir da Bíblia. Isso é uma ideologia. Uma ideologia é o homem tentando dar solução aos seus problemas. Uma ideologia é a Torre de Babel. Lembra? Aqueles homens estavam comprometidos em construir uma torre até o céu. A sua construção seria tão grande e fabulosa, diziam eles, que o nome deles se tornaria célebre. Isso é uma ideologia. É o homem tentando construir uma civilização, sozinho, com base no seu próprio raciocínio, em rebeldia ao nosso Criador. E isso vale para o socialismo e os libertários. E eu vou falar um pouco sobre isso hoje. Eu quero mostrar hoje que o padrão bíblico para o Estado é um Estado mínimo. Um Estado grande, que é o que na prática acontece com o socialismo, apesar de essencialmente o socialismo pregar a extinção do Estado lá no final. Na prática, socialismo é Estado gigantesco. É um Estado que abraça toda a realidade. Desde a creche ao asilo, é o Estado que cuida de você. Isso é um Estado gigante. Esse não é o padrão bíblico. Estado nenhum, como o anarcocapitalismo prega, que é anarco, que vem de anarquia, o anarcocapitalismo, que é Estado nenhum, também é um erro à luz de Romanos 13, à luz da Escritura. O que é certo e o que é errado? O que é justo e o que é injusto? Tudo isso só pode ser respondido de maneira lógica se Deus existir. Se Deus não existe, Nietzsche, Sartre, Dostoiévski concordam. Se Deus não existe certo ou errado. Afinal de contas, quem é você para dizer o que eu devo fazer? E quem sou eu para dizer o que você deve fazer? Se Deus não existe, eu sou um fim em si mesmo. Cada ser humano é um fim em si mesmo. Ninguém pode dizer para ele o que ele deve ou não fazer. A não ser que exista Deus, que exista alguém acima de nós. Do contrário, as feministas estão corretas. Meu corpo, minhas regras. O problema é que a mulher do lado também pode ter as regras dela. E as regras dela podem me ferir. Ora, nós conhecemos a árvore pelo fruto. Jesus disse isso. A ideia bíblica de Estado mínimo, ela é vista por meio de seus frutos, ao longo da história.
Ao longo da história, quando o Estado foi enxuto, quando o Estado foi pequeno, foi a época de mais prosperidade no mundo. E aqui, obviamente, me refiro aos Estados Unidos da América. Os pais fundadores entendiam essa ideia e colocaram vários e vários mecanismos para restringir o poder do Estado. Vários e vários mecanismos. Então, eu quero falar sobre isso hoje. Eu vou começar, então, falando qual é a definição bíblica de um Estado ideal. Primeiro, Estado mínimo. Aqui em Romanos 13, ele está definindo qual é a função do Estado. E qual é a função do Estado aqui em Romanos 13? Ele diz: ministro de Deus, vingador que traz a espada para punir o mal. Aqui ele está dando a definição e a função do Estado. O Estado é juiz. Esta é a função do Estado. O Estado é o protetor do povo. Essa é a função do Estado. Ser juiz. Ser juiz. Por isso ele traz a espada em sua mão. E só isso. Só a espada. Ele não deve trazer o arado. Não. Ele não deve cuidar da economia e de tudo mais. Ele deve trazer a espada. O Estado deve ser um juiz que permite que o jogo justo aconteça. Ele deve intervir quando alguém quer jogar fora das regras, levar vantagem sobre o seu próximo. E ele deve estar ali, então, para coibir essas injustiças. Essa é a função do Estado, ser um juiz, trazer espada, e só isso. A mão do Estado deve carregar apenas a espada. Lá em Israel, o período descrito como o período ideal em se tratando do Estado é o período dos juízes. O período dos juízes, em que o Estado era apenas juiz. Quando o povo de Israel, ao olhar as nações e ver a monarquia por todos os lados, o povo de Israel tem inveja e diz: queremos fazer como o mundo faz. Como acontece rotineiramente ao longo da história do povo de Deus. O povo de Deus costuma trocar Deus, que é uma fonte de águas vivas, por cisternas rotas. E Deus então disse, por meio de Samuel, para o povo: hoje vocês são livres. Eu sou o rei de vocês. Hoje vocês são livres, mas vocês querem se colocar debaixo de escravidão. E aí eu vou falar nas próximas pregações, a monarquia não é o modelo mais bíblico. Não é. É a república. Por isso os americanos protestantes estabeleceram uma república. Então, o povo de Deus quer estar debaixo da tutela de um rei. E Deus diz: hoje vocês são livres. Agora, tendo aqui um juiz. Mas vocês querem mesmo ter um rei? Ele vai pegar suas esposas, ele vai pegar suas filhas, seus filhos. Vocês vão dar o seu produto para ele. É isso que vocês querem? Hoje vocês são livres. Mas é isso que vocês querem? Ora, e é por isso, nessa concepção de Estado como juiz, é que socialismo e anarcocapitalismo são ideologias, e a ideologia é o homem em rebeldia contra o seu Criador, tentando dar solução para seus problemas a partir dele mesmo. Contrariando o que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. A ideologia é o oposto disso. Não, eu posso fazer sim. Eu posso conceber toda uma visão de mundo, eu posso definir o que é Estado, o que é economia. Nós podemos nos virar aqui. Nós podemos construir uma grande torre sem Deus. Segundo princípio, se o Estado é mínimo, o socialismo, obviamente, não é o Estado ideal, porque ele é, na prática, um Estado gigantesco. O socialismo, ele se propôs a cuidar de cada aspecto da existência humana. Isso é retratado no livro 1984, de George Orwell. E George Orwell, o livro dele é um tiro que saiu pela culatra, porque ele era socialista, mas o livro dele, na realidade, acaba sendo usado de maneira acertada para expor o socialismo mesmo. É que ele tinha toda uma ideia de que Stalin desvirtuou o socialismo de Marx, de Lenin. Não, era aquilo lá mesmo. Mas enfim, no livro 1984, que tem o Big Brother, que era uma teletela, que ficava na casa da pessoa e vigiava a pessoa por todos os cantos. Todos os cantos. Assim, George Orwell retratou com a presença do Estado. O líder da nação era o Big Brother, o grande irmão. Ele estava em todos os lugares. Isso é socialismo.
Isso é socialismo, na prática. Na teoria, não. Karl Marx vai dizer que o socialismo, quando acabasse a propriedade privada, ia acabar o Estado. Não funcionou. O socialismo, na prática, é Estado gigantesco. E é isso que a gente vê no nosso país. É um Estado extremamente socialista. O Estado cuida de tudo, da creche ao asilo. A rua da sua casa é ele que cuida, a pracinha é ele que cuida, o esporte é ele que cuida, a educação é ele que cuida, a segurança, tudo é o Estado. Quando acontece uma calamidade, cadê o Estado aqui? Nas Olimpíadas, mas o Brasil não foi melhor porque o Estado não investe. Está vendo? Isso é uma mentalidade socialista. O Estado toma conta de tudo. Qual é o problema de quando o Estado é grande? Quando o Estado é grande, você é pequeno. Ronald Reagan disse o seguinte: se o Estado controla a economia, ele controla as pessoas. Controla mesmo. Quem controla o dinheiro, controla tudo. A regra de ouro é que o ouro faz as regras. Por exemplo, por que o Estado, no seu carro, gente, por que ele interfere lá no seu carro e fala, não, você vai ter que colocar um cinto de segurança aí? Por quê? Porque como ele detém a saúde, ele controla a saúde, ele cobra impostos de você e de mim. Mas é óbvio, ele não está preocupado com a sua saúde. Se você bater o carro, ele vai ter despesa. Então, por isso, ele te controla, por conta da questão do dinheiro. Até numa coisa insignificante dessa, o Estado controla. Dentro do seu carro, ele te controla. Quando o Estado é grande, você é pequeno. Você vai perdendo as liberdades. Lembra em Israel? Conforme a pobreza foi atingindo o mundo. Lembra do Egito, desculpa. Lembra do Egito? Conforme a pobreza foi atingindo o mundo, Faraó era o único que tinha dinheiro, por conta do sonho de José. E quanto mais o povo empobrecia, mais o povo trazia dinheiro, trazia coisas para trocar por comida, dinheiro e por aí vai. Até que é o ponto de que o povo trouxe a si mesmo e se tornou escravo de Faraó. E aí, Faraó era riquíssimo e o povo era escravo. Isso é uma alegoria ou parábola da existência do Estado gigante. Quando o Estado é gigante, nós nos tornamos escravos. O segundo grande problema de um Estado gigantesco é que ele é incompetente por natureza. Ele está fazendo algo que não compete a ele quando ele é gigante. É como um controle, é como alguma coisa um livro que você usa na sua casa para dar equilíbrio, para sustentar a TV que está ali cambaleando. Não é essa a função. Não vai funcionar da maneira mais perfeita. O Estado nasceu para ser juiz. Essa é a essência dele. É assim que Deus o fez. Mas quando ele vai virando um Leviatã, quando ele vai se tornando gigante, ele é incompetente em todas as outras atribuições. Como disse Milton Friedman, quando o Estado ele cuida do deserto do Saara, se ele cuidasse do deserto do Saara, faltaria areia em 5 anos. Ora, em 2010, na Venezuela, uma política socialista de um Estado gigantesco, na Venezuela, em 2010, faltava leite e farinha no mercado, enquanto pilhas de leite e farinha apodreciam nos armazéns administrados pelo Estado, porque o Estado tomava conta de tudo. O povo morrendo de fome lá na rua, porque não tinha leite no mercado. E havia pilhas e pilhas de leite nos depósitos do Estado. A causa? Uma mistura de corrupção e ineficiência. Na União Soviética, que tinha esse Estado gigantesco, a miséria era tamanha que o governo confiscava casas. Se houvesse 3/4 numa casa, o governo confiscava e colocava ali famílias para habitar em cada quarto, deixando que as áreas comuns, como cozinha, banheiro, fossem usadas por todos. Tamanha pobreza. Você comprava um carro e o vendedor dizia, volte daqui a 10 anos. O Ronald Reagan contava uma piada até. Eu contei para vocês essa piada? Não contei, né? Vou contar. É sério, levava 10 anos. 10 anos para você comprar. Isso é tão fato que os soviéticos passaram um filme americano e eles voltaram atrás. Proibiram o filme. Por quê? Porque no filme, os soviéticos ficaram impressionados ao ver no filme que um americano comum tinha carro, que era um verdadeiro milagre na União Soviética. Levava uns 10 anos para você ter um carro. E aí o Ronald Reagan, presidente americano, ex-presidente americano, ele contava a seguinte piada. Ele dizia que
um so- para mostrar o grau de miséria na União Soviética. O cara ia comprar o carro, né? Chegou lá e, olha, pode voltar daqui a 10 anos. E aí o soviético, que acabou de comprar o carro, perguntava, de manhã ou à tarde? O cara perguntava, que diferença faz? É que o encanador vai de manhã. Ou seja, daqui a 10 anos eu vou ter carro, daqui a só 10 anos que eu vou ter um encanador. O tamanho, o grau de miséria. Mao Tse Tung, outro socialista, Estado gigantesco, estatizou a indústria e coletivizou a agricultura. Resultado, mais de 70 milhões de pessoas morreram durante o regime desse comunista. Boa parte delas de fome. Muitas exaustas de tanto trabalhar. No Camboja aconteceu a mesma coisa. 2 milhões de mortos. Holodomor foi uma tragédia que os soviéticos trouxeram sobre a Ucrânia. Holodomor significa deixar morrer de fome. Stalin estatizou, coletivizou os campos. E o resultado dessa agricultura totalmente controlada pelo Estado foi um saldo de mais de 3 milhões de mortes. Havia corpos espalhados pelas ruas, fedia de tanta gente morta. E esse é o cálculo de Timothy Snyder, mas alguns estimam que morreu muito mais gente, muito mais gente. Tanto é que Holodomor muitos chamam de Holocausto ucraniano. Lembra do Holocausto nazista em relação aos judeus? Qual a diferença? A diferença é que lá na Alemanha, o método de pena, que foi utilizado para matar o judeu, o que matou de fato o judeu foi a câmara de gás. Na Ucrânia, foi um Estado gigantesco. Um Estado gigantesco que controlava todas as coisas e levou todo mundo a morrer de fome. Por isso, não somos socialistas. Terceiro, que é aquilo que é chamado de capitalismo, que é o governo nenhum. Um Estado grande é ruim, mas Estado nenhum também. Juízes 17. Naqueles dias não havia rei em Israel, não havia governo. Cada qual fazia o que achava mais reto. E quando eu faço o que eu acho mais reto, o outro faz o que ele acha mais reto, é claro que alguma coisa fica bem torta aí. Bem torta. Tudo gerido pelo Estado, falta tudo é muito ruim. O livre mercado é claramente a melhor solução econômica, sem sombra de dúvida. Mas para um ANCAP, um anarcocapitalista, ele vai dizer o seguinte, olha, o livre mercado deve oferecer tudo, inclusive a justiça. Inclusive a justiça. Ora, qual é a ideia? Nesse modelo anárquico, sem governo. Saúde, educação, tudo aquilo que é do governo é ruim. Aquilo que é privatizado é melhor. Então, não precisamos do governo nem mesmo para oferecer justiça. Nem mesmo. Por exemplo, no livre mercado, não é a melhor pizzaria que vence? Não é? Pois bem, numa sociedade sem Estado, o melhor juiz venceria. Ou seja, a justiça também seria uma ideia de concorrência. Porque essa que é a ideia, né, para um libertário. A propriedade privada é uma espécie de Deus para ele. A liberdade é a razão de todas as coisas. É a solução para todos os problemas. Então, basta colocar até a justiça no livre mercado. O que é o livre mercado? O livre mercado é quando o desejo das pessoas determina o valor das coisas e determina todo o desenvolvimento econômico, o desejo das pessoas. E, diferentemente do socialismo, onde há um burocrata lá em cima determinando, gerindo a economia. No livre mercado, não, é o desejo das pessoas. Ora, o desejo das pessoas determina a oferta de produtos. Por isso, pessoas como a Anitta são mais recompensadas. Apesar de considerarmos que não tem nada de bom ali. Mas, no livre mercado é assim. Aquilo que o povo quer, a demanda do povo será satisfeita. Nesse sentido, por isso que o Neymar ganha mais do que um professor. Por quê?
Porque o povo quer assistir mais ao Neymar do que a um professor. Apesar de eles ficarem irados com o Neymar. Eles que bancam o salário do Neymar ao assistir ao Neymar. Até inclusive quando eles querem falar mal dele. Eles não assistem o professor, nem para falar mal. Então é por isso, é por isso. E nesse mundo imperfeito, talvez é a melhor maneira mesmo. Mas enfim, o desejo das pessoas sempre é por elas mesmas. Então veja bem, se a melhor pizzaria vence por me satisfazer, qual juiz vai vencer? Na oferta da justiça do livre mercado. Ora, o juiz que for justo ou o juiz que satisfazer a minha demanda? E aí, quem paga mais? Quem paga mais vai ter o seu melhor juiz. É óbvio. Então, a anarquia, ela parte do pressuposto de que o ser humano é um fim em si mesmo. Como assim o ser humano é um fim em si mesmo? Ora, Deus não existe? Se Deus não existe, eu sou um fim em mim mesmo. Eu, por exemplo, o que eu creio? Como diz Romanos, tudo existe para a glória de Deus. Eu existo para Deus. O ar que eu respiro vem de Deus. Mas se Deus não existe, eu não vivo para ninguém a não ser para mim mesmo. Eu sou o fim e a medida de todas as coisas. O que eu quero dizer com eu sou a medida de todas as coisas? O que eu acho que é o certo a meu respeito é o que é. Meu corpo, minhas regras. Se o corpo é meu, se o ar que eu respiro é meu, eu sou a medida de todas as coisas. Não há ninguém acima de mim. Esse é o pressuposto inegável dos libertários. Quem é você, Estado, para se colocar acima de mim e me coagir via pegando meu dinheiro? Ora, aqui não há Estado, aqui há Estado que cobra imposto, porque a terra é de Deus, como em Romanos 13. Veja bem, por que quando alguém vem e pega uma parte do seu dinheiro, ele está roubando, e quando o Estado pega uma parte do seu dinheiro, ele não está roubando? Uma parte, não tudo, como acontece aqui no nosso país. Por quê? Porque Deus disse. Simples assim. Como assim, pastor? Como assim? Veja bem, um anarcocapitalista vai dizer o seguinte: aquele que chegou primeiro na Terra é o dono dela. Por quê? De onde você tirou esse critério? Se Deus não existe, quem é você para dizer que esse é o critério? Quem é você? Aí só porque eu dei o azar de ter nascido depois de você, eu não posso então ter aquela casa na praia? Já que não existe Deus, por que eu não posso então eu mesmo estabelecer um outro critério? Você estabeleceu esse. É meu porque eu cheguei primeiro. Eu posso estabelecer outro. É meu porque eu sou mais forte. Pum, tiro na cabeça, agora é meu. Se Deus não existe, você não pode estabelecer um valor absoluto, e nem eu. Então, a gente vira uma selva. É isso. É isso que, na prática, acontece com alguém que não crê em Deus e que parte de si mesmo como medida para todas as coisas. Agora, aqui, por que nós podemos dizer que cobrar uma parte de imposto não é pecado? Porque Deus disse. Lembra o que a Bíblia declara? Minha é a terra. Se a terra é dele, minha terra, minhas regras. Ele pode determinar, e ele estabeleceu que exista Estado e que ele tire uma fatia via imposto para suprir as necessidades do próprio povo. Sem Deus, quem vai dizer o que é certo e o que é errado? Até, como seria, por exemplo, então, sem um governo, a ideia de exército? Como seria? Porque se eu sou livre, e por isso não deve existir Estado, porque o Estado existe para isso, para obrigar. É óbvio que o Estado existe para isso. Se não existe Deus e eu sou um fim em mim mesmo, não tem que existir Estado, como seria a guerra? Como seria o exército? Como seria possível? Veja o que um anarquista disse. Talvez algumas pessoas não queiram ser defendidas. Talvez elas queiram ir para o Havaí. Essa é a resposta que ele deu. Um libertário sabe que os recursos são escassos. Não tem passagem para todos irem para o Havaí. Não tem. Nem todos poderão fugir para o Havaí. Só os ricos. Quem não é rico ficará aqui e será destruído. Será morto. Ou seja, nessa sociedade anarquista sem governo, nós voltamos aos modelos primitivos de governo, que não é governo nenhum,
que é a lei do cangaço, sabe? Que não tem Estado. Lá não tem. Quem tem a peixeira maior. Em alguns lugares da África, quem tem um fuzil maior é que manda. O fraco é engolido. É o que acontece. É o que acontece. Sim, sim, na nossa sociedade, por conta da corrupção, isso acontece. Mas pode ter certeza, mesmo um governo ruim como o nosso é infinitamente melhor do que governo nenhum. Ou você preferia estar nesses lugares, em vários cantões da África, que os pobres são literalmente trucidados. Aqui nós ralamos muito por conta da injustiça desse governo ruim. Mas ainda assim, mesmo assim, os mais fracos são protegidos. Agora, na anarquia, se não existe Deus, nós somos apenas animais e o que impera é a lei da selva. O mais forte sobrevive. Leões estupram e matam seus concorrentes. Estupram as leoas, matam seus concorrentes e não são levados a julgamento. Se Deus não existe, o único código moral que existe é este: a satisfação imediata de meus prazeres. A conclusão é que nós não cremos que o Estado possa nos enriquecer. O Estado não pode nos tirar da pobreza. Isso é algo que nós devemos fazer. O Estado é como um juiz no jogo de futebol. Ele não pode fazer o gol por nós. Ele não pode. Mas precisamos dele no jogo, porque alguns podem querer fazer o gol de mão. E se não formos fortes o bastante, quem é que vai nos proteger desse larápio? Viraríamos uma verdadeira selva. Por isso, então, Romanos 13 apresenta o Estado dessa maneira, com uma espada na mão. E só isso. O nosso Estado, infelizmente, tem a espada na mão, tem mais um monte de coisas na mão. O giz, o arado, enfim, tudo ele abraça. E, obviamente, nesse sentido, nós sofremos muito, e vemos nisso como o juiz de Deus sobre nós, sobre nossos pecados. Deus nos disciplinando. E devemos lutar para que o Estado se aproxime do ideal bíblico. Mas muitas vezes não conseguimos fazer isso. Apenas vemos então como Deus, o juiz de Deus sobre nós, e quando não conseguimos fazer nada, nos humilhamos. E é isso que acontece, somos realmente humilhados. Realmente humilhados. Nos humilhamos com um coração de ovelha, crendo que até essas opressões que sofremos, de alguma maneira, Deus há de usar para nos quebrantar como povo de Deus, para servi-lo de uma maneira mais perfeita, para que um dia nos aproximemos do nosso Cristo, que é o Rei perfeito, que vai governar no seu trono de glória por toda a eternidade. Mas enquanto isso, lutamos, tentamos votar da melhor maneira possível, fazemos tudo o que está ao nosso alcance, e se depois de ter feito tudo, notarmos que não avançamos muito, nos submetemos, nos humilhamos e reconhecemos que Deus está no controle de todas as coisas, que não há autoridade que não proceda de Deus, até aqueles ruins que Ele coloca para nos julgar, para nos punir. Nos humilhamos e fazemos como Davi, quando ele reconheceu que estava sendo julgado por Deus, ele se humilhou, pediu misericórdia e clamou a Deus, e Deus foi propício e favorável a ele. É assim que nós devemos fazer. Vamos ficar de pé?